Faça dessa canção agora a sua oração de entrega ao Senhor. Feche seus olhos, levante suas mãos. Nós temos um Deus grande, poderoso. A Bíblia diz: as obras das suas mãos são maravilhosas. Nós vamos cantar da formosura desse Deus. Quão
glória. Abençoado, pode sentar, irmãos. Bem-vindo a todos, né, que estão aqui conosco. Alguém nos visita aqui a primeira vez? Assim, faz assim com a mãozinha ali. Uma visitante aqui, ali na frente, amém. Lá no fundo também, glória a Deus aqui, amém. São muito bem-vindos, e vocês que nos visitam, possa ser a primeira, a segunda de muitas outras visitas. Até que já não é mais visita, né? Quando vai, depois da segunda, terceira, já é de casa, não é assim? Aí já fica de casa, viu? Mas venham mais vezes, serão sempre muito bem-vindos. Queria chamar as crianças, vamos lá, crianças. Criançada aí de 2 anos até 11 anos. Vamos lá. De 2 anos até 11. Tem 9, então você fica. Quando chega nos 12, é graduado. Aí vai para os teens, né? Quando chega nos 12, é graduado e vem aqui para o salão participar com os pais. Mas enquanto isso, elas vão para o Pequeninos de Cristo. Isso. Mais alguém? Olha lá, vem, Laurinha, corre, corre, corre. Amém. Você também, isso. Vocês também. Maravilha. Irmãos, a gente sempre precisa de voluntários, né? Irmãos que possam ajudar no Ministério Infantil. Porque há uma grande demanda, né, no ensino e no cuidado das crianças. Então, se você, papai, mamãe, tem esse desejo, né, sabe, aquele desejo que o Espírito Santo coloca no teu coração, né, a gente faz o apelo aqui e o Espírito Santo vem e toca no seu coração, então você ajudar lá dentro de uma escala no Ministério Infantil, viu? Sempre muito bem-vindo às ajudas aí. Estenda suas mãos, vamos abençoar essas crianças. Crianças, como é que tem que fazer? Olhinho fechado e mãozinha na cabeça. Na orelha? Aonde então? No coração. Então fecha os olhinhos e mãozinha no coração. Isso, bem fechadinho. Vamos orar por vocês, que a igreja vai orar com vocês agora. Amém? Eu vou chamar aqui a minha esposa para orar por eles. Vamos lá. Amém. Vocês estão felizes? Então, amém. Glória a Deus. Pai. Pai de amor, Pai de bondade. Pai, o Senhor fala, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Estão aqui seus filhos, Pai. Pai, mas estão aqui os seus filhos representados, Pai, os filhos do mundo inteiro, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Onde tiver, Pai, uma criança agora, sem um cuidado, Senhor Jesus, Pai. Sem atenção, sem amor, que o Senhor seja esse amor, Pai. Que o Senhor seja esse alento, que o Senhor seja, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Pai dessas crianças. Deus, em nome de Jesus, guarda as crianças do mundo inteiro, guarda essas crianças, Pai, nos caminhos do Senhor, que os pais que estão aqui, Pai, possam criar essas crianças, Pai, nos caminhos do Senhor, Deus, junto com elas, ensinando, Senhor Jesus, porque está aqui, Pai, a geração, Pai, a geração escolhida do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Crianças podem ir devagar, sem correria.
Ontem nós tivemos uma festa linda aqui das crianças, né? Tchau. Agora pode ir, vem cá, vem cá. Isso, tá assim, na unção. Glória a Deus. Irmãos, estou falando de verdade. Nós vamos ter muitos batismos de crianças assim já com consciência, claro, mas desejosos de batizar, viu? Que o Espírito está movendo essas vidas. Nós tivemos ontem aqui o Dia das Crianças, foi maravilhoso. Quem esteve aqui viu. E quero parabenizar já toda essa organização, Ministério Infantil, Diaconia, todos que participaram, louvor. Foi uma festa linda. Uma festa linda. Aí eu perguntei assim hoje para o líder de Ministério Infantil, falei, vem cá, a festa estava bonita. Tinha muita coisa para comer, não tinha? Muita coisa, enfeite, tudo. Falei, quanto custou isso para a igreja? O pastor faz essas perguntas, né? Boba, né? Mas faz. Ele falou assim, pastor, não saiu nada do caixa da igreja. Foi tudo fruto das cantinas que nós fizemos. Você acredita nisso, irmão? Eu fiquei assim, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Porque se a igreja precisasse, se precisasse, a igreja, logicamente, contribuiria com o seu caixa. Mas tudo fruto do trabalho do ministério com as cantinas. Foi uma festa linda. Então, parabéns a toda a liderança, viu? Em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, já tomei tempo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Culto abençoado. Maravilhoso poder estar na presença do Pai. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, por favor, curvar sua cabeça, para que a gente clamasse agora pela presença do Espírito Santo, nesse momento da palavra, esse momento tão importante. Pai, nós queremos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, Pai, ainda nesse momento de culto que é para Ti, nesse momento de culto onde o Senhor é o Rei, onde o Senhor é o adorado, que o Seu Espírito Santo possa nos encher agora nesse instante, que o Seu Espírito Santo possa preparar os corações daqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Seu Espírito Santo possa falar através de mim, que o Seu Espírito conta deste lugar, para que sobretudo o Cristo seja exaltado, para que sobretudo nós glorifiquemos ao Senhor e saiamos daqui mais parecidos contigo, Jesus. Esse é o nosso pedido, então nós clamamos pela Sua presença, nós clamamos pelo Seu agir poderoso, sobrenatural, no nome de Jesus, Pai. Que toda distração, que todo pensamento fora daquilo que o Senhor tem a ministrar, que o Senhor possa trabalhar em nossa mente, que o Senhor possa trabalhar nos corações, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A gente está seguindo essa série do livro de Tiago, ou da carta de Tiago. Então eu já queria convidar você a já abrir sua Bíblia, ficar com a Bíblia aberta em Tiago 3. Hoje a gente vai meditar um pouquinho em cima de Tiago 3, entender as implicações para a nossa vida. Tiago 3. E para que a gente de fato comece a se debruçar sobre o texto, dando continuidade nessa série, eu queria que, antes de você fechar os seus olhos, não vou pedir para a gente orar de novo. Hoje o título da mensagem é Língua, um pequeno instrumento que possui grandes poderes ou grandes capacidades. Hoje a gente vai falar sobre a língua. Hoje a gente vai falar sobre o falar. Hoje a gente vai falar sobre a nossa boca, sobre aquilo que nós trazemos de dentro do nosso coração, sobre aquilo que nós conversamos com o nosso próximo, sobre tudo aquilo que de fato sai da nossa boca. E eu queria que você fechasse os seus olhos, mais um instante, é coisa rápida. E eu queria que você lembrasse durante a semana as palavras e as falas que você disse. Eu queria que você lembrasse agora, se você teve alguma discussão com alguém essa semana,
Eu queria que você lembrasse agora, trouxesse a sua memória, se da sua boca saiu alguma palavra maldita, se saiu alguma palavra que você tenha clareza de que desagrada o Senhor. Eu queria que você lembrasse daquele momento onde você falou algo, mas que passou um tempo e você se arrependeu de ter falado aquilo. Você pensou e falou, eu acho que eu falei algo errado. Eu acho que o que eu falei desagradou a Deus. Pode abrir seu olho novamente. Eu espero que você tenha pensado em poucas palavras, ou em poucos momentos, ou talvez em nenhum momento. Mas o mais provável é que você talvez pensou em diversos momentos, onde você falou algo que desagradou a Deus, onde você falou algo que talvez feriu uma pessoa. E a respeito dessa série, desse livro de Tiago que a gente tem trabalhado, e hoje o tema vai ser o falar, vai ser a língua. Tiago, ele segue um raciocínio na sua carta, no seu livro, muito prático. Tiago, ele vai falar e vai enfatizar acerca da sabedoria, do alto, convergida na prática. Então Tiago, ele vai falar o tempo todo da nossa fé demonstrada por meio das nossas obras, da nossa fé demonstrada por meio de nossas atitudes. E nós vimos até aqui, através das pregações passadas, que nós não somos salvos por meio das nossas obras, mas as nossas obras comprovam a nossa salvação. A gente viu claramente, através das outras pregações, que as obras não possuem a capacidade de nos salvar, mas é por meio das nossas obras, é por meio das nossas atitudes, que nós mostramos se nós somos salvos ou não. Nós entendemos que se nós não estamos tendo obras, se na nossa vida não está regada de boas obras, se nós não temos praticado o Evangelho diariamente, de forma prática, é bem provável que talvez nós não somos salvos. Se nós não mostramos Cristo através de nossas obras, a conclusão é, minha fé é falha, talvez eu não sou salvo. Nós sabemos que nós cremos verdadeiramente em Jesus, sabemos que temos a fé salvífica, se nossos atos comprovam isso. Os nossos atos comprovam a nossa fé salvífica em Jesus. É isso que o Tiago vai abordar, é isso que nós abordamos até aqui. E a gente vai lembrar muito bem do exemplo de Abraão, do exemplo de Raabe. A gente viu que Abraão, ele foi justificado, ele foi salvo, não porque ele havia dito que cria em Deus. Abraão não foi salvo porque ele falou, eu creio em Deus. A Bíblia deixa claro, Tiago vai deixar claro, que Abraão foi salvo porque ele tinha uma fé tamanha, capaz de sacrificar o seu filho. Então Abraão provou a sua fé quando ele se moveu e agiu na atitude de sacrificar o seu filho. Então, através da atitude de Abraão, Abraão provou a sua salvação. É isso que Tiago vai falar. Abraão, e assim também Raabe. Raabe mostrou que era salva não porque afirmou que cria em Deus. Eu aceito a Deus, eu creio em Jesus. Não. Raabe provou a sua salvação quando ela abrigou os espias do povo de Israel, quando ela agiu, quando ela transformou a fé dela nas boas obras. Abraão e Raabe mostraram que eram salvos, que possuíam a fé salvífica, não porque disseram que criam em Deus, mas sim porque manifestaram isso através de suas obras, através de suas práticas diárias, do seu estilo de vida. E a minha pergunta para você, para a gente iniciar esse momento é: como é o seu estilo de vida? Ou como tem andado a sua vida com relação às suas obras? Como é a sua vida na prática? Sabe aquela vida ordinária mesmo, nossa? De acordar, tomar um café, ir para o trabalho, voltar, dormir. Como que nessa vida ordinária você tem provado a sua salvação? A nossa salvação não é provada quando a gente vem no culto de domingo.
A nossa fé salvífica não é provada quando a gente cumpre algum rito religioso. O que Tiago vai deixar claro que a gente precisa aprender é que a nossa fé é demonstrada verdadeiramente na nossa prática de obras, na vida ordinária, no nosso serviço, no nosso acordar, no nosso dormir, no nosso conversar. Seu estilo de vida e as suas práticas diárias mostram a sua fé verdadeira em Cristo? É uma pergunta. As suas atitudes diárias comprovam a sua salvação, comprovam a sua fé em Jesus. Mostram que você de fato é um homem, uma mulher temente ao Senhor. Ou você é mal falado por onde você anda. Ou as pessoas olham para você e vê tudo, menos obras parecidas com as de Jesus. Então a gente conclui que nossas ações, nossas obras, mostram qual é o caráter da nossa fé. As nossas obras mostram qual que é o tipo, qual que é o formato da nossa fé. Porque Tiago mesmo vai dizer que até os demônios creem em Jesus, até os demônios acreditam em Deus. Quando ele diz isso, ele está falando, o formato da fé dos demônios tem que ser diferente do formato da fé salvífica. Porque a fé que os demônios têm em Deus não gera obras, não gera boas obras. Agora a fé que a gente precisa ter em Deus tem que ir além do que os demônios creem, mas tem que gerar boas obras. Então a gente sabe que nossas ações e nossas obras mostram de fato qual é o caráter da nossa fé. E também uma das formas que a gente vai abordar hoje, de nós sabermos se nós somos salvos ou não. Uma das formas de saber se realmente a gente foi encontrado por Jesus ou não, se nós temos a fé que salva ou não, é a língua, é o falar, é o que sai da nossa boca. O que Tiago vai deixar claro é que isso mostra, o que sai da nossa boca mostra qual é o caráter da nossa fé. O que sai da nossa boca, o que a gente fala, mostra se verdadeiramente nós fomos salvos ou não. E Tiago já disse lá no capítulo 1, que ninguém pode se dizer religioso, temente ao Senhor, se não controla a sua língua. Olha que forte. Ninguém pode se dizer temente ao Senhor, se não controla a sua língua. Para Tiago, para nós sermos um cristão verdadeiro, para nós sermos cristãos verdadeiros, não basta apenas conhecer de teologia, não basta saber o que a Bíblia fala de cabo a rabo, não basta saber todos os versículos, não basta apenas oração, não basta vir ao culto, não. Para Tiago, para a Bíblia, para Jesus, para nós sermos cristãos verdadeiros, é preciso uma língua controlada e domada. É preciso um falar redimido, um falar renovado. E em cima disso, eu queria que a gente entendesse nessa noite 3 lições, ou 3 ensinamentos, que Tiago vai nos trazer nesse capítulo 3. O primeiro é que a língua, ela intensifica o julgamento de Deus sobre nós. A língua intensifica o julgamento de Deus sobre nós. A segunda lição que a gente precisa entender é que a língua tem poder. Não no sentido de eu falar algo e o que eu falar eu vou atrair, não é sobre isso que Tiago vai falar. A língua ela tem poder no sentido de capacidade. A língua ela tem poder de dirigir e de influenciar. A língua tem a capacidade de dirigir e de influenciar, de conduzir. E a língua também tem o poder de destruir. A língua tem o poder de matar, a capacidade de destruição. E o terceiro ensinamento que a gente precisa aprender nessa noite é que a língua ela é incoerente para o não salvo, mas que ela precisa se tornar coerente para aquele que encontrou Jesus. Então eu queria ler com vocês Tiago 3, a gente vai ler do verso 1 ao 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha no telão, por favor, Tiago 3.
do verso 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes de um corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Só até aqui. Amém. Tiago, ele vai iniciar esse texto poderoso, esse texto enfático, duro. Ele vai iniciar esse trecho mostrando a importância e a responsabilidade que existe no falar. Existe, meus irmãos, uma grande importância no falar, uma grande responsabilidade no falar. Tiago, ele inicia dizendo para tomarem cuidado com o desejo e a busca por lugares onde as falas possuem um papel principal. Tiago está falando aqui para os leitores da época: ei, vocês que querem atingir posições de mestre, vocês que querem ocupar lugares de fala, vocês querem ter profissões onde você vai usar muito sua boca, você vai falar bastante, tome cuidado, porque existe uma grande responsabilidade no falar. Tome cuidado, porque os que ensinam e os que instruem as pessoas por meio da língua, os que de alguma forma influenciam as pessoas por meio de sua fala, serão julgados com mais rigor. Tiago é enfático aqui. As pessoas que trabalham com a fala, as pessoas que falam, as pessoas que chegam junto às outras, e têm o poder e a capacidade de ensinar, de conduzir, serão julgadas com mais rigor. Olha o que Jesus falou sobre os mestres da lei, aqueles caras que ensinavam a respeito do Antigo Testamento, a respeito da Torá, ali na igreja do primeiro século, aqueles homens que eram os mestres, os pastores, aqueles homens que ensinavam acerca da Bíblia. Lá em Marcos 12, não precisa abrir sua Bíblia, Marcos 12, 38, vai dizer assim: Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei, eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. O que Jesus está falando aqui é que aqueles homens que ensinavam, aqueles homens que se colocavam no direito de falar a respeito das Escrituras e não tinham um comportamento condizente com a sua fala, seriam julgados com mais rigor.
E Jesus também deixa claro que nossas falas farão parte do nosso julgamento. Lá em Mateus 12, 36, Jesus vai falar assim: eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas vocês serão condenados. Você está vendo o que Jesus, o que a Bíblia, o que Tiago fala a respeito da nossa boca? Daquilo que sai da nossa boca? O que primeiro a Bíblia deixa claro, Tiago deixa claro e Jesus deixa claro, é que tudo aquilo que a gente fala demanda uma grande responsabilidade, demanda uma grande importância, e por isso a gente precisa entender o valor disso e se precaver, porque no dia do juízo vocês serão absolvidos ou serão condenados pelas suas falas. Como assim, Filipão? Se eu não sou salvo por meio das obras, por que eu serei absolvido por meio daquilo que eu falei? O que Jesus está falando aqui, e Tiago vai deixar claro, é que nossas atitudes revelam o caráter da nossa fé. Portanto, aquilo que a gente fala revela se nós fomos salvos ou não. A pessoa que viveu uma vida falando palavras malditas, ela não foi salva. E as palavras, as falas, demonstraram que ela não foi salva. Mas a pessoa que foi alcançada por Jesus, alcançada pelo Evangelho, vive uma vida de zelo com a sua boca. Vive uma vida entendendo a responsabilidade daquilo que sai da sua boca. E portanto ela será salva. Não porque ela falou coisas boas, mas porque antes ela já foi alcançada pelo Evangelho. E as falas eram consequências dessa fé salvífica. Então Tiago faz essa exortação: cuidado, cuidado, tudo aquilo que sai de nossa boca, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, tudo aquilo que nós mandamos no WhatsApp, tudo aquilo que nós postamos, tudo aquilo que nós passamos e comunicamos, tem poder, tem a capacidade para edificar, ou tem a capacidade e o poder para destruir a vida de um irmão. E por isso é algo de tamanha importância. Tiago, Jesus, a Bíblia deixam claro para a gente que a língua, as nossas falas intensificarão o nosso julgamento. A língua que nós falamos é tão importante a ponto de fazer parte do nosso julgamento. Sabe por quê? Porque tem a ver com o nosso próximo. Certa vez um homem chegou diante de Jesus e perguntou: Jesus, o que é mais importante da lei? Se tivesse que resumir tudo, Jesus, como o Senhor resumiria? Jesus falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente não pensa no que fala, quando a gente fala coisas que a gente sabe que vai machucar, a gente não está machucando a gente está machucando Deus e machucando o nosso próximo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, quando a gente não pondera nossas falas, a gente já destrói esses dois mandamentos. A gente já destrói os dois principais princípios, que é glorificar a Deus e que é amar o nosso próximo. As nossas falas alcançarão ouvidos. E se por meio das nossas falas nós não estamos amando o nosso próximo, nós estamos desagradando a Deus. E é central no Evangelho, é central no reino de Deus o amor ao próximo. É central no reino de Deus a dedicação e o serviço ao próximo. E se eu não faço isso por meio das minhas falas, de fato eu estou desagradando a Deus. E por isso que é algo tão sério, porque tem a ver com Deus e com o nosso próximo. O falar não tem a ver somente com a gente, tem a ver com machucar, tem a ver com ferir.
Quando nós não domamos a nossa língua, o próximo é ferido. Quando nós não dominamos nossas falas, ensinamos coisas erradas, nós prejudicamos o nosso irmão. Quando nós não dominamos nossa língua, não conseguimos amar a Deus. Nós não conseguimos amar a Deus e também não conseguimos amar o nosso próximo. Quando nós não domamos a nossa língua. E é por isso que Tiago vai afirmar que a língua possui um grande poder. A língua possui grandes capacidades. Tiago mesmo diz que aquele que consegue controlar a sua língua, controla todo o resto do corpo. Tamanho é o poder, tamanha a capacidade dessa bendita língua. A língua, ela é poderosa e perigosa. E o primeiro poder e capacidade que Tiago vai falar está no verso 3, que é a capacidade, o poder de dirigir, a capacidade, o poder de influenciar. Acompanhe no verso 3, Tiago 3:3. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também um pequeno leme. Faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. A língua, meus irmãos, ela tem o poder de dirigir, de conduzir, de direcionar, de influenciar. E é por isso que ela é tão importante. E é por isso que se a gente usar para o lado ruim, a gente vai machucar pessoas, a gente vai influenciar pessoas, a gente vai gerar trauma em pessoas. Tiago aqui ele vai usar duas figuras, a primeira é de um cavalo e a segunda é de um grande navio, mostrando que um pequeno equipamento tem um grande poder, tem uma grande capacidade. O primeiro exemplo que ele vai usar é de um cavalo. Quem já andou de cavalo sabe, o cavalo, a gente coloca um freio na boca do cavalo, e aquele freio tem a capacidade de conduzir um dos animais mais fortes dessa terra para onde a gente quiser. Isso mostra que aquele equipamento tem o poder de direcionar, o poder de conduzir aquele tamanho, aquele animal forte, imenso. Da mesma forma acontece com o leme de um navio. Um pequeno instrumento tem a capacidade de direcionar um navio gigante, com diversas pessoas, mediante a correnteza. Um pequeno leme tem a capacidade de direcionar aquele navio, de conduzir aquele navio. Assim também é com a língua. Se nós conseguirmos dominar a nossa língua, também nós conseguiremos dominar todos os nossos impulsos. Para a gente ter uma noção acerca do poder de influência, acerca da capacidade da nossa língua de conduzir, de direcionar pessoas, é só a gente olhar para a história da humanidade. E a gente vê grandes ditadores. A gente pode usar o exemplo de Hitler, que com suas falas, com o seu discurso eloquente, conduziu todo um país, conduziu grande quantidade de pessoas a cometer atrocidades, influenciou pessoas a tomarem atitudes diabólicas, tudo com a capacidade do falar, tudo com a oratória. Quem aqui trabalha com vendas ou trabalha com fala, sabe o poder que um discurso tem, sabe o poder que a nossa língua e a capacidade que a nossa língua tem de influenciar pessoas. Então Tiago vai deixar claro, e a gente precisa entender isso, para que a gente redima, para que por meio da nossa língua, e a gente saiba, e a gente sabendo dessa capacidade de direcionar, de conduzir pessoas, que a gente faça agora, por meio da renovação e do caráter de Jesus. É importante a gente entender, e se não bastasse o poder de direcionamento, o poder de influência, a língua ela tem um grande poder, que é o poder de destruição, o poder de fato machucar, o poder de fato matar.
Acompanhe no verso 5, do verso 5 a 8. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Tiago aqui ele vai associar primeiro a língua com o fogo, dizendo que a língua é como uma chama de fogo, nos mostrando que por mais que às vezes pareçam inofensivas, nossas palavras são como uma simples fagulha. E você já parou para pensar como que começa um incêndio? Você já parou para pensar que uma mata inteira, uma grande vegetação é incendiada e destruída, às vezes por uma simples bituca de cigarro, às vezes por um simples fósforo? Um grande prédio, uma grande construção, cheio de pessoas, pode ser incendiado em instantes, por causa de uma simples fagulha, por causa de uma simples bituca de cigarro. E assim também é com a língua. Assim como o fogo tem essa capacidade de se alastrar e destruir, as nossas falas e a língua também possuem essa capacidade. Onde um comentário maldito, apenas um comentário, mas eu vou falar só um negocinho, Filipão. Apenas onde um comentário maldito, onde uma crítica vaidosa entra, e onde uma simples fofoca se infiltra, a destruição se espalha. Devasta todo um ambiente, ou devasta toda uma vida. Talvez você já escutou histórias de famílias que foram destruídas por fofoca, por palavras malditas. Ou você conhece talvez uma pessoa, ou você seja essa pessoa, que cresceu com um grande trauma, porque lá atrás na infância, uma palavra foi dita sobre você. E assim como uma simples bituca de cigarro, uma simples fagulha, uma simples faísca, devastou uma mata, talvez uma simples fala, uma simples conversa, acabou com famílias, acabou com vidas, e gerou feridas até o dia de hoje. Quantas pessoas que são traumatizadas e sofrem por problemas emocionais, problemas psicológicos, durante toda uma vida, apenas por causa de uma simples fala, apenas por causa de uma simples fala mal pensada, maldita, apenas por causa de frases de pais na infância. Quantas pessoas desistem de sonhos porque sofreram críticas destrutivas por um amigo ou um familiar? Quantas pessoas desistem da vida, perdem as esperanças da vida, porque foram machucadas com as falas que receberam? Quantas crianças crescem totalmente desestabilizadas, porque sofreram bullying na escola quando era criança? E quando chegava em casa, não tinha um pai para abraçar e dar palavras de conforto. Tudo que aquela criança ouvia era dos seus defeitos na escola. Tudo que aquela criança ouvia era de que ela não tinha capacidade nenhuma, de que ela era burra. Eram as palavras mais malditas possíveis, as piores palavras possíveis. E quando ela chegava em casa, talvez ela escutava as mesmas palavras dos pais, que deveriam ser abrigo.
E essas pessoas, essas crianças, como uma simples fagulha, tiveram sua vida incendiada. Tiveram o seu psicológico, o seu emocional abalado. Tamanho é o poder da nossa língua. E a gente ora para que em nosso meio não exista isso. Talvez dentro da igreja, pessoas que falam mal umas das outras, dentro da própria comunidade, ou dentro do lar. Talvez ainda a gente viva uma vida distante, e precisa se arrepender quanto o assunto é palavra, quanto o assunto é língua, quanto o assunto é o que dizer. Porque talvez os nossos lares estão cheios de palavras malditas, palavras que incendeiam e acabam com vidas. Mas a gente ora para que isso mude, para que em nosso meio não exista isso. A palavra, meus irmãos, ela tem capacidades. A palavra, ela tem poderes. Assim como o fogo, a palavra tem o poder de destruir. E Tiago, no verso 7, continua nos mostrando como é o poder da destruição da língua, dizendo que nós, seres humanos, a gente consegue controlar qualquer animal. Tem gente que consegue domesticar até cobra, mas não consegue domesticar a própria língua. Porque a língua é como se fosse um animal dos mais perigosos dessa terra. Às vezes incontrolável, às vezes perverso e cheio de veneno é a nossa língua. Como um animal, como a pior das cobras. Pronto para enganar, pronto para destruir quem estiver à sua frente, pronto para abocanhar e envenenar quem estiver à sua frente. Pois possui um veneno e uma capacidade mortífera. E por isso a tamanha exortação de Jesus, a tamanha exortação de Tiago: ei, repensem no que vocês falam, porque possui a capacidade de destruir vidas. O que sai da boca de vocês possui a capacidade de afetar a história de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E a última lição que Tiago vai trazer para a gente no verso 9 em diante, é que a língua, ela é incoerente. E o nosso desafio nessa noite é tornar a nossa língua, as nossas falas coerentes. Acompanhe comigo no verso 9. A nossa língua às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Tiago aqui, ele é enfático em dizer que a língua por vezes ela é incoerente. A língua por vezes ela é hipócrita. Pois a mesma língua que nós usamos para falar dos outros, a mesma língua que nós usamos para fazer fofoca, falar mal, é a mesma língua que nós usamos para cantar um louvor a Deus. É a mesma língua que nós usamos para pedir: Senhor, me abençoe. Senhor, me conceda mais dinheiro. Senhor, me dê aquilo, me dê isso. A mesma língua que fere pessoas, por vezes é a mesma língua que quer acessar a Deus. E isso é hipocrisia. Tiago está mostrando aqui que isso é incoerência. Pois a mesma língua que nós usamos para falar mal, jamais poderá ser a mesma língua que nós usamos para bendizer a Deus. A mesma língua que usamos para glorificar e orar, é a mesma língua que nós usamos para ferir,
destruir uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Como eu digo que eu adoro a Deus, se eu lanço palavras de maldição sobre uma criatura de Deus? A Bíblia vai dizer que o auge da criação, a coroa da criação foi o ser humano. Porque no ser humano Deus implantou a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Foi em nós, foi no ser humano que Deus decidiu compartilhar atributos. Foi sobre o ser humano que Deus decidiu contar, chamar para perto, para ajudar ele a governar sobre toda a criação. O que você acha então da gente estar criando umas lower thirds com um aspecto mais profissional, usando recursos aí totalmente gratuitos? E sim, quando eu digo gratuito, nós vamos usar o Adobe Premiere, mas calma antes de você pular esse vídeo, nós não vamos craquear o programa e também você não vai precisar comprar a licença. Eu vou te ensinar como baixar a versão de avaliação por 7 dias. É incoerência, é hipocrisia. Pois quem fere o ser humano, quem fere o outro, fere a Deus. Se eu machuco alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus, eu machuco a Deus. Se eu desonro o meu irmão, pode ter certeza que eu estou desonrando a Deus. Quem fere a criação, fere o Criador. Isso é um fato que a Bíblia vai nos ensinar. Ainda mais a criação humana. Os únicos que foram feitos à imagem e semelhança. Portanto, pare de dizer palavras malditas. Meu irmão, arranque da sua vida os palavrões que não edificam em nada e que têm poder de machucar e de ferir. E que principalmente desagrada e desonra a Deus. Arranque da sua vida as opiniões que não vão agregar em nada na vida do outro. Arranque da sua vida as falas vaidosas. Ah, porque eu falo, eu não estou nem aí, eu penso assim. Meu irmão, isso não é atitude de cristão. A pessoa que entende que o outro é feito à imagem e semelhança de Deus, e que Jesus falou, ame o próximo como a si mesmo, ou melhor, ame o seu próximo como eu lhes amei. A pessoa que entende isso, ela entende que amando o próximo, ela vai amar a Deus. Pare de falar o que você pensa, guarde para você, porque o que você pensa tem poder de destruir uma vida, e destruir uma vida é desonrar a Deus. Afetar alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus é a mesma coisa que afetar a Deus. Pare de lançar discursos de ódios. Você que é mãe, tenha sabedoria em lidar com seus filhos. Por vezes é difícil. É difícil ver um filho fazendo bagunça e saber como exortar o filho, é difícil. Mas que da sua boca saiam sim correções, mas correções com amor. Não correções para alimentar o seu ego. Não correções para falar o que você pensa, pouco se importa o que ele vai sentir. Da mesma forma com sua amizade, da mesma forma em todo o ambiente que você esteja, que sejam palavras de bênção. Independente do que a outra pessoa fez para você. O ensinamento de Jesus ao nos dizer, quando você levar um tapa de um lado, ofereça o outro. Quando uma pessoa dizer palavras malditas sobre você, quando uma pessoa quiser topar você na briga, quando uma pessoa vir cheia de argumento para cima de você, você mostra Jesus. E você não fala o que você está sentindo. Você não fala o que o sangue manda falar. Você agora redimido pelo sangue de Jesus, instruído pelo Espírito Santo, derrama palavras de bênção. É um desafio, eu sei que é um desafio tremendo, mas nós somos chamados a isso.
mesmo que o outro te xingue, te irrite, queira brigar com você, que por meio da sua boca saiam palavras que vivifiquem. Deixe as palavras da boca dele que matam. Escute, porque quem está em Cristo agora, não importa o que os outros falam ou deixam de falar. Se eu tenho o meu fundamento em Cristo, minha identidade firmada em Cristo, eu não importo daquilo que vão dizer a respeito de mim. Então podem falar qualquer palavra maldita sobre mim. Aquilo que eu precisava entender a respeito de mim, Jesus já disse. Então deixe o outro falar a respeito de você, retribua com amor, por mais que seja um grande desafio. Mas é assim que você vai provar a sua salvação. Lembra que as obras provam o caráter da nossa fé? Se você discute de volta, se você retribui de volta aquilo que você recebeu, refaça a sua análise em Cristo, se arrependa, porque de fato aquilo que sai da sua boca mostra o caráter da sua fé, mostra de fato a sua salvação. Seja um discípulo de Jesus, imite a Jesus. Pessoas em todo o tempo, enquanto Jesus estava vivo, tentaram massacrar Jesus com palavras de todas as formas, tentaram machucar Jesus de inúmeras formas, e o que Jesus fez? Jesus amou, e Jesus fala: sejam meus imitadores, portanto ame, quem te ama e quem não te ama, ame, principalmente por meio da sua língua, por meio das suas falas. O que Jesus fez? Jesus morreu. Aquelas pessoas que maltrataram Jesus, que lançaram um discurso de ódio sobre Jesus, ele não foi brigar na internet, ele não foi discutir de volta, Jesus os serviu, Jesus morreu, Jesus os amou. Portanto agora nós precisamos ser imitadores de Cristo. Em 1 João vai dizer que quem ama o próximo ama a Deus. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Se eu mato o meu próximo com as minhas palavras, eu não amo a Deus. A Bíblia é clara em dizer: quem ama o próximo, ama também a Deus. Por meio da nossa língua e de nossas falas, nós mostramos se nós amamos a Deus de fato. A língua do ser humano é incoerente, mas a língua do cristão deve ser coerente. O cristão mostra que é salvo por meio das suas obras, por meio das suas atitudes e por meio das suas falas. O cristão mostra que é salvo porque por meio das suas falas Deus é glorificado, e por meio das suas falas o amor ao próximo é derramado. É assim que nós mostramos a nossa salvação, quando por meio das nossas falas nós glorificamos a Deus e derramamos amor no próximo. E para finalizar, Tiago diz que não se pode jorrar água doce de uma fonte de água amarga. Não se pode jorrar uma água amarga de uma fonte de água doce. Não tem como produzir, não tem como uma figueira produzir azeitonas. Não tem como um pé de laranja produzir abacate. Não tem como um pé de mexerica produzir manga. Portanto, o fruto mostra a essência e a raiz de onde aquele fruto está plantado. Aquilo que sai da nossa boca deve mostrar de que espécie nós somos. Quando nós olhamos o abacate, logo a gente pensa: aquilo lá é um pé de abacate. Quando as pessoas veem em nós palavras malditas, logo elas pensam: aquilo lá não é um cristão. Quando as pessoas veem através de nós palavras de bênção,
logo ela liga com a raiz da nossa essência. Opa, eu acho que ele é um cristão. Lá na região que Jesus vivia, era uma região seca e árida. Era uma região de muitos desertos. E quando se fala em fonte de água, se falava de preciosidade. Era uma preciosidade achar uma fonte de água doce no meio do deserto. Pois era difícil de encontrar. Principalmente quando as pessoas estavam viajando. Mas eram nessas fontes de água doce que as pessoas sedentas e cansadas chegavam e encontravam vida, força e ânimo para continuar. Eram nessas fontes de água doce, em meio ao deserto. O verdadeiro cristão é como uma fonte de água doce, refrescante, que quando uma pessoa chega perto dele, essa pessoa recebe água fresca para tomar e para ter força para continuar. O cristão não pode ser o tipo de pessoa que demonstra ter água doce, mas quando chega alguém, eu só jorro água amarga. Como pode sair água amarga de uma fonte que se diz ser de água doce? Sabemos que a língua tem o poder para destruir, mas que ela também tem poder para ser refrigério. Através de nossas palavras, as pessoas devem encontrar esperança em meio ao desespero. Através das nossas palavras, as pessoas devem encontrar ânimo para essa jornada que tenta nos fazer parar a todo instante. Se as pessoas chegam para você e o que elas têm são palavras cheias de vaidade, ódio, raiva, desculpe, mas não se pode brotar e sair água amarga de uma fonte de água doce. Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem mais animadas ou elas saem desmotivadas? Faça essa reflexão. Quando as pessoas chegam perto de você, suas palavras são de pessimismo a todo tempo, suas palavras são de desânimo a todo tempo, as suas palavras são de morte a todo tempo. Ou quando as pessoas chegam perto de você, elas encontram refrigério para continuar, ânimo para persistir. As pessoas costumam escutar de você mais críticas ou mais elogios, motivações, críticas construtivas. Sua família, sua casa é abençoada por meio das suas palavras? Ou é por meio das suas palavras que a sua casa começa a ter discórdia? É por meio das suas palavras que as discussões começam? As pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola, o grupo de WhatsApp, você tem sido fonte de paz e de refrigério no grupo do WhatsApp, nos comentários do Facebook e do Instagram? O que tem brotado, o que tem saído da sua boca? Em Mateus 12, Jesus vai dizer: pois a boca fala do que o coração está cheio. Se estão saindo palavras malditas, a resposta é: tem problema no coração. Se estão saindo palavras de bênção, existe uma boa notícia, de que o seu coração foi encontrado pelo Cristo. Mas que sirva de reflexão. Aquilo que você fala é apenas um transbordar do seu coração. O que tem dentro do seu coração? Eu queria pedir para você se colocar de pé, por favor, para a gente encerrar.
gente tem aprendido através dessa exposição da carta de Tiago é que a gente consegue ver o tipo de fé que a gente tem através das nossas atitudes. A gente consegue ver o caráter da nossa fé através das nossas atitudes. Nós sabemos se nós somos salvos ou não quando nós olhamos para a nossa vida ordinária do dia a dia e vemos se na nossa vida ordinária do dia a dia tem boas obras ou se só tem más obras. E agora a gente aprendeu que a gente consegue olhar para a nossa vida e ver se a gente foi salvo ou não através daquilo que sai da nossa boca. Hoje a gente aprendeu se a gente está firme em Jesus ou não quando a gente olha e faz análise a respeito daquilo que nós temos falado, a respeito do quanto nós temos glorificado a Deus e amado o nosso próximo através das nossas atitudes. O verdadeiro salvo, a pessoa que confessou a Jesus de todo o seu coração, edifica as pessoas com palavras. Mas pode existir o outro lado também, o lado de que você só foi machucado, o lado de que você cresceu com feridas que talvez até hoje não foi tampada, tudo porque um dia houveram palavras malditas sobre você. Meu irmão, entenda nessa noite, por meio da graça do Espírito Santo, que o Evangelho de Jesus se chama boa notícia. E se até hoje você só recebeu más notícias, más palavras, em Cristo você recebe apenas boas notícias, boas palavras. Filipão, o meu pai me machucou quando eu era criança. Filipão, eu fui rejeitado pelos meus pais. Quando Jesus vem até nós, Ele vem com uma mensagem de um pai que quer ter filhos perto, de um pai que quer abraçar. Então, se um dia você foi rejeitado pelo seu pai, a boa notícia nessa noite é: você foi aceito pelo Pai verdadeiro. O Evangelho é boa notícia. Se um dia você não recebeu perdão, ou se você precisa perdoar, a boa notícia em Jesus é que somente em Jesus existe o verdadeiro perdão. Filipão, eu não tenho amigos, eu não consigo me relacionar com amigos, eu tenho trauma de amizade, eu só fui machucado. A boa notícia é que Cristo se fez amigo por nós e para nós. Filipão, eu não tenho com quem caminhar porque eu fui muito machucado. Eu não consigo escutar pessoas porque essas pessoas só me machucam. Jesus fala: vem, todos que estão cansados, sobrecarregados, vem, debruce o seu fardo sobre mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A boa notícia é que existe um Evangelho que acolhe o ferido para tampar as feridas. O Evangelho é boa notícia, meus irmãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria fazer uma reflexão, um apelo nessa oração, um apelo ao arrependimento nessa noite. Se até hoje você viveu uma vida onde você não ponderava as suas palavras, se até hoje o que mais saía da sua boca eram palavras malditas, palavras pessimistas, palavras sem esperança, eu queria clamar e chamar você ao arrependimento. Eu queria que você se humilhasse e orasse, pedisse perdão. Senhor Jesus,
se até hoje nós caminhamos, Pai, derramando palavras malditas, palavras que machucavam, palavras que só demonstravam o nosso ego, palavras que não se preocupavam com o outro, se nós dizemos mais palavras que prejudicam, palavras que matam, do que palavras que te glorificam, do que palavras que derramam amor no outro, que possa haver arrependimento agora, porque não pode jorrar água amarga de uma fonte de água doce. Nós queremos jorrar água doce porque nós estamos em Ti, Jesus. Senhor, realinha as nossas vidas. Espírito Santo, revela em nossos corações aquilo que nós precisamos mudar. Gere arrependimento, Espírito, naqueles que têm vivido até hoje com palavras malditas. Gere arrependimento para que hoje, de fato, haja uma conversão, uma entrega a Jesus. Que hoje haja um amadurecimento, um entendimento de que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E nós precisamos amar o nosso próximo como Jesus nos amou, com as nossas palavras. Que nós possamos agir em boas obras, com palavras benditas, palavras de bênção, de segunda a segunda, na nossa vida ordinária, na nossa vida cotidiana, no nome de Jesus. E se tem pessoas aqui nessa noite que foram feridas e machucadas, pessoas que ainda possuem buracos por palavras malditas, nós clamamos para que o Seu Espírito Santo encha-os com amor, Pai. Nós clamamos para que o Seu Espírito Santo revele a boa nova de Jesus, que se fez homem para nos amar, que se fez homem para nos trazer para uma família, para nos chamarmos de filhos. Uma boa notícia de um Jesus que se fez amigo. Agora o que importa é o que o Senhor diz sobre nós, e não do que um dia falaram a respeito de nós. Ressignifique as nossas vidas, realinhe os nossos corações, tampe as feridas que só Jesus pode tampar. Espírito Santo, continue ministrando em nossos corações, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Tu és bom. Versículo 13 de Tiago 3 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Essa é a pergunta.
Se você sabe e tem entendimento, que você demonstre por seu bom procedimento. Demonstre o seu entendimento pelo seu bom procedimento. Isso mediante boas obras que são praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Não a sabedoria terrena, que é diabólica, mas a sabedoria que vem do alto, que é de Deus. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é obra do Espírito Santo em nós. E controlar a nossa língua é obra do Espírito Santo em nós. Então nessa igreja nós já declaramos aqui, toda fofoca, todas as palavras malditas e colocadas como intriga entre irmãos, serão imediatamente tiradas do nosso meio, as fofocas. Mas o irmão permanece, para que no nosso meio seja tratado, que sempre receberá uma exortação em amor, para que abandone esse mau costume e viva a plenitude do Espírito Santo nas suas boas palavras, nos seus relacionamentos, sempre, irmãos, porque nós um dia outrora sofremos muito com as maledicências, com as intrigas, com as fofocas, porque nós aprendemos com essas coisas, nós as repudiamos em nosso meio. Amém, irmãos? Tome o seu assento, por favor. As luzes, por gentileza. Os textos que nós estamos aprendendo aqui nas cartas aos cristãos são de fundamental importância à nossa vida cristã. Fundamental. Então medite nelas, quando você estiver em casa, leia de novo os textos de Tiago e vai pedindo a Deus essa sabedoria na sua vivência. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, então. O nosso recado de hoje apenas é este, que é a classe de batismo. Nós vamos começar dia 14, agora domingo que vem, uma nova classe de batismo, às 9 horas da manhã. Então, se você não é batizado, você ainda não desceu as águas e pretende conhecer mais sobre esse princípio, essa ordenança ou esse sacramento, como você quiser falar, mas como algo que nós devemos cumprir como igreja evangélica, além da ceia do Senhor, me procure para que você possa participar da sala de batismo ou conhecer sobre o batismo para participar, tá bom? Amém? Então, entre vocês, se tiver alguém, algum visitante, alguém que queira conversar um pouco mais sobre isso, nós estamos à disposição. Hoje nós temos cantina? Tem? É pastel? Qual o ministério que está fazendo aí? Hã? É o ministério da dança? Amém, amém. Então, passe lá antes de ir embora, coma um pastel e abençoe o ministério de dança. Amém? Irmãos, vamos para casa bem felizes? Em paz com Deus? Vamos ficar em pé então. Mas antes de você ir embora, dá um abraço, irmão, tá bom? Não sai correndo não, viu? Dá um abraço, irmão, pergunta como é que tá, coloca a conversa em dia, dá tempo, ainda são 9 horas, tá bom? Obrigado, Senhor, mais uma vez te agradecemos. Tu és bom, tu és um Deus bom, como tu és bom. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela faz mais um ano de vida. É um milagre de Deus. Um milagre. Oh, Deus. É um milagre que alcançou toda a nossa família, esse milagre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelas vidas aqui presentes. Nós te agradecemos. Leva o teu povo em paz, em segurança. Dá-lhes, Deus, uma semana de bênção. Uma semana onde a palavra do Senhor será refletida, meditada, será trazida ao coração, vivida mediante o poder do Espírito. Dá-nos essa graça tão linda, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo e as suas ricas consolações esteja com esse povo lindo, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, vão na paz de Cristo.